Olá, boa tarde, gente. Deus abençoe o dia de vocês, a tarde, né? Hoje a gente vai ler Esdras 7, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe, do espiritual, do físico, Senhor, do emocional. O Senhor tem cuidado em todos os lugares, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra e a continuar no seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos revela aquilo que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Esdras 7, tá? Fala assim. Tem uma breve explicação. Fala, daqui até o fim do capítulo 10, o livro fala sobre Esdras, o sacerdote e mestre da lei de Moisés. Ele foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de judeus que até então ainda estavam exilados na Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos 458, tá? Então, Esdras é um escriba. O que é um escriba? Escriba eram os homens que escreviam a lei, tá? E que zelavam por ela também, guardavam por ela, tá? Então, ele é da descendência de Arão, sumo sacerdote, começando lá com Moisés, Arão, né? Irmão e Miriam. Ele é dessa linhagem, tá? E aqui mesmo fala, ele é sacerdote e mestre da lei de Moisés, ou seja, ele guardava toda a lei. Então fala assim, ó, Esdras 7, 1. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Oi, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos em Esdras 7:3. Fala assim. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Uquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraias, Uzi, Buque, Abizua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas, músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no 1º do 5º mês, no 1º dia do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Aí a carta de Artaxerxes, ó. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, rei dos reis, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas.
Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá, para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais, vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrate Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 12.000 litros de vinho e 12.000 litros de azeite e sal à vontade. Uau! Deverão ser cumpridas com todo o cuidado as ordens de Deus do céu que dera a respeito do templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas, dos servidores do templo e de qualquer pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governar todo o povo da província do Eufrate Oeste, isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e ensine todos os que conhecem, e ensine essas leis ao que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs o coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei boa vontade do rei e dos seus conselheiros e dos seus oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus me animou e consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Oi, boa tarde, Deus abençoe, tá? Essa palavra, que você possa tomar para você essa palavra, e eu tomo ela para mim como parte de hoje e como parte de uma jornada no mês de março, né? Pois, sabendo que o Senhor, Esdras 7, 28, tá? Pois sabendo que o Senhor estava comigo, a partir do momento que a gente ora, que a gente lê a palavra, que a gente se firma em Deus, a promessa dele na Bíblia é: eu estarei contigo até a consumação dos dias, dos tempos, ou seja, até o final Deus estará conosco. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem. Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer, mas eu tenho que fazer. Criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, ou seja, eu fui lá e fiz o que precisava fazer e recebi favor, sabe? Eu recebi favor de Deus e dos conselheiros
e de todos os oficiais poderosos. Só Deus abre as portas. Tem portas na nossa vida que só Deus consegue abrir. Mas a gente precisa fazer a nossa parte e orar, ter um relacionamento com Ele. E a partir desse momento, Ele estará conosco para sempre. E aí, ó, assim o Senhor meu Deus me animou. Quem anima é Deus, mas é eu que me levanto. E assim o Senhor Deus me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel, ou seja, Deus me ajudou, Deus me deu favor e eu consegui convencer, eu consegui fazer o que era preciso, a voltarem comigo para a nossa terra. Aqui é o que ele queria, era o objetivo dele. Mas qual é o seu objetivo para o mês de março? Seja qual for o seu objetivo, ora, põe Deus na frente e vai com ele, porque levantar é nosso. Deus nos anima, Deus dá palavra, mas levantar, ter atitude, fazer o que precisa ser feito, trabalhar, isso é conosco, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, ótimo final de semana e até amanhã, hein? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado por assistir, tá? Tchau.